Hi guys, bem-vindos a mais um vídeo do canal Learning English. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como usar o tempo verbal Simple Present. Antes de usar, a gente vai ter que saber de uma coisinha. Um verbo, quando ele não está conjugado, ele está no infinitivo, que são verbos terminados em ar, ir. Comer, beber, sair, são verbos não conjugados, certo? E no inglês, quando o verbo não está conjugado, ele tem o to na frente. Então, o verbo to love é amar, sem conjugar. Agora, no presente simples, a gente vai conjugar esses verbos. E para conjugar, o que a gente faz? A gente tira o to e coloca na frente dos pronomes. Só isso. Então, por exemplo, I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love, they love. Uma regrinha. O he, she, it, eles são os diferentes. Então, quando o verbo você conjuga ele no he, she ou no it, ele vai colocar o S no final. Só isso. Tem que lembrar, o he, she, it são os diferentes, então ele vai pedir um S no final do verbo. Então, vamos lá, vamos ver exemplos de frases. I love dogs. I love dogs. She loves books. She loves books. Ela ama livros. Eu coloquei o S porque é she. We love you. We love you. Nós amamos você. E Noah loves Japanese food. Por que eu coloquei o S se eu não falei he? Porque Noah é um homem. Então, um homem é he, é ele. Então, he loves. Então, Noah loves Japanese food. Certo? Vamos ver mais exemplo de um verbo? O verbo to prefer, preferir. To prefer. Vamos ver como ele fica conjugado? I prefer, you prefer, he prefers, she prefers, he prefers, we prefer, you prefer, they prefer. Eu prefiro, você prefere, eles, elas preferem. E assim vai. Então, eu acrescentei o S no he, she, it, e no resto ficou a mesma coisa, como se eu só tivesse tirado o to do verbo no infinitivo. Vamos ver exemplo com esse verbo? I prefer movies than series. I prefer movies than series. Esse than, ele significa uma comparação. Então, eu tô comparando filmes com séries. Eu prefiro filmes do que séries. É um comparativo. Então, I prefer movies than series. They prefer Italian food. They prefer Italian food. Mais um. We prefer to eat meat. We prefer to eat meat. Vejam que aqui já tem o to na frente do verbo comer. Porque eu tô falando, nós preferimos comer carne. O verbo que tá conjugado é o preferir e não comer. O comer tá no infinitivo, terminado em ER. Então, we prefer, conjugado, to eat, certo? Infinitivo, comer, meat, carne. Nós preferimos comer carne. E o último exemplo, Beth prefers English than Portuguese. Beth prefers English than Portuguese. Beth prefers. Por que tem um S aqui? Porque Beth é ela, é she. Então, é como se eu estivesse falando she prefers English than Portuguese. Mais uma vez o than, que é um comparativo. Mas nós temos algumas exceções. Porém, as exceções são só para o he, she, it. Tenta lembrar disso. Quando a gente tem um verbo terminado em O, Z, H, S, CH, SH, X, a gente vai acrescentar um ES e não somente o S no he, she, it. Apenas no he, she, it. O resto não muda. São exceções para o he, she, it. Então, por exemplo, o verbo to go significa ir. Ele termina em O. Então, como que vai ser no he, she, it? Vamos ver? I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Eu acrescentei o ES no he, she, it. Então, não é he goes. Como que a gente ia ficar? Ia ficar uma pronúncia muito estranha. Então, he goes. A gente acrescentou o ES. Tem que lembrar dessas exceções. Mas, quando a gente coloca esses verbos na nossa prática, se torna natural. Então, a gente acaba nem lembrando que existem exceções. Mas existem. Vamos ver mais uma exceção pro he, she, it?
Se o verbo termina em Y e a penúltima letra é uma consoante, a gente vai tirar o Y e colocar o IES. Por exemplo, o verbo to study, estudar. A última letra é um Y e a penúltima letra é um D, é uma consoante. Então, quando a gente for conjugar no he, she, it, a gente vai tirar esse Y fora e colocar IES. Vamos ver como vai ficar? I study, you study, he studies, she studies, it studies, we study, you study, they study. Vamos ver alguns exemplos com isso? Paul studies Japanese. Por que studies? Porque Paul é ele, é he. Então, Paul studies Japanese. I study with my friend. I study with my friend. She studies at the same school for years. She studies at the same school for years. E o último exemplo. Hannah and Caleb study together. Ah, mas por que você usou study e não studies se Hannah é uma mulher e Caleb é um homem? Porque aí tem mais de uma pessoa, mais de um sujeito. Então são eles. A Hannah e o Caleb são eles e eles é they. Então they study, não they studies. A gente usaria o studies se fosse só a Hannah ou só o Caleb. Mas como são os dois, são eles e eles é they. They study. E agora, se eu quiser usar o presente simples numa frase interrogativa ou negativa, o que eu faço? Eles vão ter dois auxiliares, o do e o does. O do é usado para I, you, we e they. E o does, he, she, it, eles são sempre os diferentes. Tenta lembrar disso. Então, vamos ver. Para a gente colocar uma frase na interrogativa, esses auxiliares, né, o do ou o does, dependendo de quem você está falando, ele vai no início da frase, antes do sujeito. Então, por exemplo, a frase You like to play soccer. You like to play soccer. Afirmei, você gosta de jogar futebol. Mas se eu quiser te perguntar, você gosta de jogar futebol? Do you like to play soccer? Do you like to play soccer? Eu peguei o do, porque eu estou me referindo a you. Então, a gente vai usar o do e não o does. E eu coloquei na frente da frase antes do sujeito, que é o you. Então, do you like to play soccer? Mais um exemplo. Do they work together? Do they work together? Eles trabalham juntos? Se eu quiser afirmar, eu só falo they work together. Mas como eu tô perguntando, o do, que é o auxiliar, vai no início da frase antes do sujeito. Então, do they work together? Vamos ver um exemplo com he, she, it. Does she go to the mall every day? Does she go to the mall every day? Como a gente está usando um auxiliar does, o verbo não precisa do ES ou do S, ou enfim, ele vai normal. Como se você só tirasse aquele to do infinitivo. Então, você lembra disso. Quando você coloca o does, o verbo não precisa do S. São regras chatinhas, mas você pega na prática. Então, vamos lá, mais uma vez. Vamos afirmar. She goes to the mall every day. Ela vai ao shopping todos os dias. She goes to the mall every day. Mas se eu quiser perguntar, does she go to the mall every day? Does she go to the mall every day? Does she go... Eu peguei o auxiliar does porque é she e coloquei no início da frase antes do sujeito. E o último exemplo. Vamos afirmar primeiro. Paul lives with his mother. Paul lives with his mother. O Paul mora com a mãe dele. Mas se eu quiser perguntar, does Paul live with his mother? Does Paul live with his mother? Usei o does porque Paul é um homem, então é he. Does Paul live with his mother? Lembra disso. Então, na interrogativa, o do ou o does vai no início da frase antes do sujeito. Agora, na negativa, a gente vai colocar o sujeito, o do ou o does e depois o not. Para negar, você vai colocar o not depois do do ou do does. Então, vamos ver como que fica numa frase. A ordem é o sujeito, o auxiliar do ou does, o not e o seu verbo e o resto da sua frase. Vamos ver como vai ficar. Então, vai. I do not like to play soccer. I do not like to play soccer.
Se você quiser usar don't, que é a forma abreviada de do not, você pode usar. É a mesma coisa, não muda nada. Só a forma de falar e é da sua preferência. Se você quiser falar I do not play soccer ou I don't play soccer. Mais um exemplo agora na negativa. Carly does not love apples. Carly does not love apples. Carly é ela, então é she. Então a gente vai usar o does e não o do. Eu só coloquei o not depois do does e eu continuei minha frase. Carly does not love apples. Só isso, só vai pôr o not depois do do ou do does. E a nossa última frase. He does not have 5 cars. He does not have 5 cars. Ele não tem 5 carros. He does, porque é he does not have 5 cars. Então é isso, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida ou sugestão de vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários. Se inscrevam no canal e deixem o like. E eu vou deixar um desafio para vocês. Deixem nos comentários 2 frases afirmativas, 2 negativas e 2 interrogativas usando o presente simples. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima!